Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre essa macroeconomia voltada ao mercado de ações, ao mercado de renda variável. E como não poderia deixar de ser, essa semana a gente escolheu o assunto da reforma tributária. O grupo de trabalho acabou apresentando para o Congresso aquilo que deve ser o texto final para a votação. É óbvio que durante ali as sessões de plenário do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, podem haver alguns destaques que mudem esse texto, mas basicamente deve ir dessa forma como ele está aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vai mudar a forma de tributação lá na frente do Brasil, das empresas brasileiras que a gente investe em bolsa, logo é importante a gente estar a par disso que está acontecendo. Enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes da gente começar aqui esse vídeo de hoje, é importante a gente lembrar um pouquinho o que são esses impostos aqui que vão ser os novos impostos do Brasil e que vão substituir os atuais. Então, hoje, as empresas elas pagam sobre ali o faturamento, elas pagam PIS, COFINS, ICMS, pagam IPI às vezes, ISS se for serviço ou ICMS se for mercadoria. Então vai pegar aí uma cesta de impostos e essa cesta de impostos vai ser substituída pelo IBS e pelo CBS. Um deles da União Federal e o outro de estados e municípios. Tá? E além disso, algumas empresas, alguns setores vão ter ainda o imposto seletivo, que é o que o pessoal está chamando de imposto do pecado. Né? Tem imposto sobre bebidas, sobre fumo, sobre apostas esportivas que entrou e outras coisas mais. Então, a gente tem aqui o seguinte também. Dentro do imposto, a gente imagina, pelo menos o mercado está prevendo uma alíquota de 26,5%, que vai substituir PIS, COFINS e ICMS basicamente, ou PIS, COFINS e ISS para empresas de serviço. Tá? Então, hoje ficaria um pouquinho maior do que é na minha visão. Em compensação, você para de ter aquela coisa dos impostos um sobre o outro, né? Os impostos em cascata. Então, segundo os técnicos do governo, e eu não tenho condição de fazer esse cálculo, a conta vai sair mais ou menos igual. A ideia, pelo menos pelo que se diz, é que isso não aumente a carga tributária no Brasil. Tá? Enfim, eu duvido, todas as questões que já foram feitas em termos de imposto no Brasil aumentaram a carga tributária depois de um tempo. Inclusive a PIS e COFINS, quando foi criada lá atrás, disseram que não iria aumentar a carga tributária e depois a gente viu que ela aumentou a carga sim tributária. Outra coisa que é importante a gente deixar claro é o seguinte, como diz aqui o texto da lei, tá? O CBS vai ser estipulado de 2027 a 2035 pelos artigos de 352 a 358 desse projeto aqui que tem 335 páginas, o IBS de 2029 a 2035 e após 2035 aí a alíquota de referência vigente vai ser a do ano anterior. Logo, a gente vai ter um período de transição, tá? Para cada um desses impostos. Então não vai ser nada que vai mudar da noite para o dia. Um outro ponto que também vale a pena a gente citar é o seguinte, que as alíquotas, tá? Elas têm alguns produtos que vão ter a alíquota zerada e vão ter outros produtos que têm um desconto de 60%. Então, considerando 26,5% como sendo a alíquota normal, né, os impostos que tiverem aquela redução de 60%, aqueles bens e serviços, a gente vai ter uma alíquota mais ou menos de 10,6%. É o caso, por exemplo, da carne, que o pessoal, né, alguns estavam fazendo um lobby para incluir ela no 0%, outros não, acabou prevalecendo a lógica, né, de manter a carne no 10,6%, que é esse imposto intermediário, vamos dizer assim. Né? Enquanto isso, você tem, por exemplo, itens da cesta básica, que são aqueles de 0%. A população de baixa renda também vai ter um cashback de luz, água, esgoto e etc., que eu até agora ainda não sei como vai funcionar.
Tá? E a grande diferenciação desse modelo é que as empresas vão poder ter o crédito para poder se creditar. Então, o imposto delas é 26,5% sobre o faturamento delas, mas elas vão ter comprado mercadorias que já vão ter incluído impostos. Logo, esses impostos vão ser abatidos. Mas eu realmente não sei como isso vai funcionar na prática, inclusive não sei se isso vai funcionar para pequenas e médias empresas. Na verdade, para as empresas da Bolsa isso vai funcionar, mas já existe alguma forma de compensação. Outra coisa que é importante a gente deixar claro é que o imposto de renda pessoa jurídica, ele não entra, né, nesse cálculo aqui, não é que vai deixar de ter IRPJ e nem mesmo a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses são impostos que incidem sobre o lucro da operação. Esse IBS e CBS são impostos que incidem sobre o faturamento das companhias, sobre a venda de produtos e serviços, então são impostos distintos. Tá? As empresas continuarão a pagar o imposto de renda e a contribuição social se elas tiverem lucro no período. Agora, quais foram os pontos mais polêmicos que os analistas acabaram trazendo aqui? Tá? A gente tem aqui os dois pontos que eu acho principais, e tem aqui uma matéria toda do Valor, e eu não vou ler aqui, porque senão o vídeo fica meio chato, mas eu acho que os dois principais são os seguintes. O carro elétrico ele vai ser tributado em 26,5%, ele não tem nenhuma redução, e aí se a gente pensar em empresas de bolsa, a gente acaba tendo um favorecimento, por exemplo, para aquelas empresas que trabalham com biocombustível. Né? Então, as empresas, por exemplo, que trabalham com etanol, como a São Martinho, como a Jalles, como a Raízen, talvez elas vão acabar se beneficiando. Dificilmente no Brasil vai conseguir emplacar tantos carros elétricos, sabendo que os carros elétricos eles vão ser tributados em 26,5%, eles não vão ter nenhum benefício adicional. Né? Então, acaba que facilita muito mais essa concorrência para as empresas que possuem carros que são poluentes, que são a combustão, e esses carros a combustão, eles vão utilizar, de certa forma, gasolina e vão utilizar etanol. E também vai favorecer as empresas de petróleo. Né? Principalmente as que vendem aqui dentro do Brasil. A Prio exporta praticamente tudo. Então, a gente vai ter também benefício para as empresas de petróleo. Uma Petrobras vai ter muito mais facilidade para vender aqui no Brasil a gasolina, por exemplo, o petróleo. Né? Empresas como a 3R, como a Recôncavo, como a própria Enalta, ou mesmo empresas como o Grupo Ultra, né, como a Raízen, no caso de venda de etanol que eu já falei antes, vão acabar se beneficiando desse tipo de questão. E o outro, né, inclusive o grupo de trabalho ele tomou muito cuidado para não ficar incluindo mais itens na alíquota de 0%. O único que eles incluíram adicional foi aqui, está escrito que é o óleo de babuçu, hidratante feito de planta de mesmo nome que na medicina popular, efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes. Tá? A grande questão é o seguinte: se você incluísse, por exemplo, os queijos mais populares e o sal e a carne, etc., a alíquota padrão iria precisar ir para 27,1%. Se incluísse a carne mais 0,5%, teria que ir para 27,6%. Então, o que ficou claro ali no estudo do grupo de trabalho é que quanto mais produtos isentos, maior vai ter que ser a alíquota sobre os outros bens. Né? Então, isso é uma forma correta de se pensar, mas às vezes acaba sobrando um ou outro ponto que não acaba saindo como a gente imagina. Lembrando que dentro da Câmara e do Senado ainda pode ter deputado que consiga fazer um lobby para incluir alguma coisinha ou outra coisinha e aumentar essa alíquota. O outro ponto aqui que trouxe muita indignação, vamos dizer assim, é o seguinte: é que armas de fogo não foram incluídas no imposto seletivo.
né? Então você tem lá jogos de aposta, você tem lá fumo, você tem lá bebida alcoólica, mas armas de fogo não estão. Então, hoje, as armas de fogo pagam um imposto muitíssimo alto. E elas vão passar a pagar 26,5%. Então, você vai ter uma redução bastante expressiva do imposto de armas de fogo na hora que entrar o IBS e o CBS. Tá? E talvez esses sejam os dois grandes vencedores desse novo imposto. Né? São as empresas de biocombustíveis e as empresas de armas de fogo. No Brasil, a única que eu lembro de armas de fogo aqui é a Taurus. Tá? E ela vai acabar sendo beneficiada. O imposto dela sobre venda vai diminuir muito e ela vai poder oferecer os produtos dela muito provavelmente por um preço mais barato e com uma margem maior. Tá? Embora o Brasil não seja o principal foco de negócios da Taurus, né? A venda das armas da Taurus nos Estados Unidos são 70% a 80% do total de armas que ela vende. Então tem que tomar um certo cuidado com essa análise falando que Taurus vai foguetar. A receita do Brasil representa ali só uns 20% da empresa. Bom, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? O IBS e o CBS. Eu queria aproveitar até e fazer um adendo, que é o seguinte. Nessa semana, eu já tinha um vídeo preparado sobre a tributação de fundos imobiliários e Fiagro. Só que esse mesmo grupo de trabalho que acabou fazendo todo esse trabalho e que mostrou para a Câmara e para o Senado esses pontos que a gente falou hoje sobre o IBS e o CBS, ele retirou da pauta aquela obrigatoriedade de fundos de tijolos e fiagros de terras terem que pagar os impostos. E aí acabou que eu perdi o vídeo, tive que gravar às pressas esse vídeo do IBS e CBS. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma, mas com certeza eu acho que não ficou com a mesma profundidade de outros. Afinal, são 335 páginas aqui, tá? Com certeza eu ainda vou encontrar outros pontos, mas é o que a gente conseguiu aqui tão rapidinho, assim, de quinta para sexta gravar. Eu peço até desculpas por isso. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.